Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, semaninha nova pra gente. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa segunda-feira pra gente refletir. Não é para nossa vida, o que Ele quer de mudança para nós. Né? Todos os dias a gente pode nos santificar. Né? Escutamos aí muitos que dizem, né? Santo só Jesus Cristo, né? Santo só Jesus, não sei por que vocês têm tanto santo na igreja de vocês, né? Mas até nós precisamos nos santificar todos os dias para ganharmos o céu, né? Sabemos muito bem que o único santo imaculado, sem pecado, é Jesus Cristo. Mas tivemos também aquelas pessoas que deram o seu sim, né, para fazer a vontade de Deus, que são os santos da nossa igreja. Aqueles que foram sim pecadores, que tiveram pecados, mas que uma vez convertido, levaram até a sua morte, não é? A vontade de Deus na vida. Diferente de nós, mas mesmo assim, Jesus, ele sabe das nossas limitações, a limitação do ser humano, né? Nós também podemos nos santificar todos os dias, um pouquinho fazendo a vontade de Deus. E se a gente quisesse, a gente se tornaria santos também, a ponto de interceder e ver o milagre acontecer ali. Mas a gente não quer, né? A gente não quer doar a nossa vida 100% para fazer a vontade de Deus. A gente quer estar com um pé ali, outro pé aqui, né? Mas mesmo assim, Jesus ainda pede um pouquinho de santidade de nós todos os dias, que é quando a gente lê a palavra, em primeiro lugar, encontra a palavra, lê a palavra, entende a palavra e coloca ela em prática na nossa vida. E a gente só pode colocar aos pouquinhos essa vontade de Deus na nossa vida, não é? Por quê? Porque somos limitados. Mas a gente precisa, né, verdadeiramente colocar em prática a vontade de Deus na nossa vida para que a gente encontre o reino do céu, para que a gente encontre a morada eterna que Ele prepara para nós. Amém? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Mateus. Continuamos em Mateus, no capítulo 13. Capítulo 13, aqui. Mas o versículo é do 31. Do 31 ao 35. Aqui. A força do reino. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para usar parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vejam só, pessoal. Hoje a gente vê mais 2 parábolas na palavra de Deus, né? A gente vê a parábola da semente de mostarda e Jesus nos traz também a parábola do fermento, né? Ele faz ali uma comparação com essas 2 historinhas. A gente vai ver primeiro o que significa essa parábola da semente de mostarda, né? Jesus compara aqui a semente de mostarda, né? A gente vê que todas as 2 parábolas, ela representa algo de crescimento, não é isso? Ou seja, a semente de mostarda
Jesus diz que a semente de mostarda é bem pequenininha, muito pequena, mas quando ela é plantada, que ela germina, que ela cresce, ela se torna uma árvore enorme, ou seja, crescimento. A semente, ela é pequena, ela é minúscula, né? Então, se a gente fosse olhar pelos nossos olhos humanos, a gente diria, isso aqui não vai dar uma árvore enorme como essa que representa, né? Por quê? Porque a gente está vendo algo ali muito insignificante, algo pequeno, que é a semente da mostarda. Mas quando ela é plantada e ela cresce, ela dá uma árvore imensa, né? Que os pássaros se aninham a ela, ou seja, ela tem aquele espaço, aquela sombra, né? Eu acredito, eu imagino ser tipo uma mangueira, né? Uma mangueira, um pé de manga enorme, que na casa da minha menina tem um pé de manga enorme na frente da casa. E assim, é uma sombra embaixo, uma coisa maravilhosa. Eu acredito que seja uma árvore daquele porte, daquele tamanho, né? A semente de mostarda, ela dá essa árvore imensa. Mas embaixo, Jesus vem falar também sobre o fermento, né? Quando a gente faz um bolo, né? Veja a comparação de Jesus. Quando a gente faz um bolo em casa e a gente esquece de colocar, quem nunca esquece de colocar o fermento, o bolo, ele não cresce, não é? Sem o fermento, o bolo não cresce. Ele fica ligado, ele fica pesado, ele não fica aquele bolo fofo, né? Então, Jesus compara essas duas parábolas com o reino do céu, com o reino de Deus, né? Que é o céu. O que é que ele quer dizer? Para você conseguir entrar no reino do céu, para você conquistar esse reino que está guardado para vocês, em primeiro lugar, vocês precisam da fé. Através da minha fé, eu consigo crescer espiritualmente. Entendeu? Aqui Jesus fala em parábolas, uma historinha, uma comparação de crescimento, mas ele quer falar sobre a nossa espiritualidade, sobre o nosso crescimento espiritual. Não é? Uma vez que eu dou o meu sim para me converter à palavra de Deus, para entender a palavra de Deus, eu preciso, em tudo que eu ler, eu ter fé. Através dessa fé eu vou adquirir o Espírito Santo, que vai abrir a minha mente e vai me fazer entender o que Jesus quer para mim. E através disso aqui eu vou mudar e vou começar a dar frutos. Ou seja, eu era uma semente pequenininha, insignificante. Vamos se dizer, nós somos insignificantes. Olhamos para nós e dizemos o quê? Eu não tenho mais jeito. Eu sou aquela pessoa cheia de pecados. Eu faço tudo errado. Jesus, eu tenho certeza que as coisas que eu faço, que eu conquisto, não está na vontade de Deus. Porque todos nós somos assim, não é? Então, não adianta eu estar indo a uma igreja, não adianta eu estar pedindo as coisas a Deus porque eu não vou ter. Por quê? Porque eu sou uma pessoa insignificante. Eu não faço a vontade de Deus. E Jesus vem dizer, né? Realmente você é essa semente de mostarda, você é, né? Mas a partir do momento que você der o seu sim, que você quiser verdadeiramente, né? Uma mudança de vida para que você conquiste esse céu que lhe espera, né? Você se tornará grandioso. Nós nos tornamos grandes, né? Mas não é grande, não possuir as coisas, não é grande das coisas do mundo, mas é grande das coisas de Deus. Quando a gente dá o nosso sim e a gente alimenta a nossa fé todos os dias, a gente quer viver cada vez mais a vontade de Deus na nossa vida. É por isso que a gente vê tanta gente que mudou. Muita gente deixou de ser aquela semente e passou a ser aquela árvore frondosa, aquela árvore grande. Muita gente deixou de ser aquele bolo solado, que é aquele bolo duro que não cresce,
para ser um bolo fofo, porque foi colocado ali fermento naquele bolo, né? Então, esse fermento é a fé que a gente adquire, né? E a vontade que o ser humano começa a sentir no coração, através do Espírito Santo, de fazer a vontade de Deus. Então, eu passo a ser grande, né? Eu passo a ser aquela árvore frondosa que tem uma semente pequenininha, né? Eu acredito que seja dessa forma, que a gente, até na própria prática, nós continuamos sendo sementes pequenas, né? A gente dá o nosso sim, a gente se mantém ali firme na caminhada com Jesus, mas tem uma coisa: a partir do momento que eu me desvio, eu volto a ser aquela semente insignificante. Eu volto a ser aquele bolo solado. Por quê? Porque eu perco a minha fé, eu perco a minha vontade de fazer a vontade de Deus e passo a fazer de novo a vontade do mundo. Aquilo que o mundo me oferece, vamos dizer assim. E aí, o que é que acontece? Né? Eu volto a ser o ser humano que eu era antes. Né? A gente que tem muito tempo de caminhada, a gente já teve essa experiência, sabe? Já teve essa experiência de chegar, de ter uma aridez espiritual, se afastar, vamos dizer assim, né? E a gente não se sentiu nada. A gente dizer, poxa, eu caminhei tanto, caminhei, né? Foi uma dificuldade para mim chegar até o topo ali e eu despenquei dali. Vamos se dizer que você caiu em algum pecado e ali você não conseguiu se levantar, né? Quem nunca, né? E ali você diz, eu fui uma pessoa de Deus por tanto tempo, fui tão segura, mas fui fraca e caí, né? Então você volta a ser nesse momento tudo o que você era. Se você é arrogante, você voltou a ser arrogante. Se você era uma pessoa prepotente, você voltou a ser prepotente. Se você era uma pessoa ignorante, verbalmente falando, você volta a ser. Então, assim, eu acredito que a gente continua sendo semente e a gente continua sendo aquele bolo solado. Só que existe um alimento que não nos deixa, não é, voltarmos a ser o que a gente era, que é o Espírito Santo de Deus e a nossa fé. A partir do momento que eu tenho fé, que eu acredito que existe um Espírito Santo para me ajudar a encontrar esse reino, né? Eu me mantenho uma árvore frondosa e me mantenho aquele bolo fofo, né? Por quê? Porque aqui na leitura, na parábola, a gente tem a história de uma semente, né? E a gente tem a história de um fermento, uma comparação que Jesus faz. Quando eu não coloco o fermento no bolo, o bolo ele não cresce. Quando eu não coloco fé na minha vida, quando eu não coloco o Espírito Santo à frente da minha vida, eu não cresço espiritualmente. Eu não consigo entender o que Jesus quer para a minha vida e eu continuo numa vida errada, não é? Correndo o risco de perder a salvação, correndo o risco de perder o reino do céu, que já me é prometido através da morte de Jesus na cruz, né? E a mesma coisa vem com a semente, né? A semente, ela representa a nossa fé. O Espírito Santo de Deus. Quando eu não me afasto, eu volto a ser semente de novo. É como se eu voltasse a ser aquela sementinha pequena, insignificante, que ninguém dá nada. Jesus, quando ele fala da semente de mostarda, ele expressa muito bem que ela é pequena demais, né? É uma sementinha insignificante, mas alimentada, ou seja, plantada, cuidada, ela se torna uma árvore enorme, né? E como eu citava aqui, eu imagino aquela mangueira linda, grande, né, ali. Então a gente olha e diz assim, como que uma semente tão pequenininha pode se tornar uma árvore desse porte, grande desse jeito? Nós também somos assim.
É isso que esse evangelho, essas parábolas significa, né? Nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Mas através da nossa fé, através do Espírito Santo que a gente tem ele como amigo, traz ele para a nossa vida, coloca ele no nosso cotidiano ali todos os dias, clamando, pedindo a força. Ele nos torna pessoas grandes e a palavra diz, vão dar grandes frutos, né? Vão dar grandes frutos. Nós damos frutos quando a gente cresce espiritualmente, não é? Por quê? Porque a gente muda. O Espírito Santo, ele tem o poder de nos mudar, de transformar a nossa vida, fazendo a vontade de Deus. Então a gente vive de forma diferente. E os frutos são as pessoas que nos observam, não é? São os conselhos que a gente dá. Antes eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Hoje eu vou te dar conselhos para te levar para Deus. Eu não vou te levar para o mundo. Eu não vou te dar conselhos para te levar para o mundo, mas para Deus. Então, se tu segue o meu conselho, se eu te convido a ir a uma igreja, se eu te convido a se converter, se eu te convido a ir a um grupo de oração e tu começa a ir ali, tu começa a observar, Maria era uma pessoa tão assim, tão prepotente, tão arrogante, uma pessoa tão ignorante, né? Mas tô vendo nela uma mudança. Isso começa geralmente dentro da nossa casa. As pessoas que convivem com a gente começam a observar. E ali você também quer, né, experimentar, fazer uma experiência com Jesus. E aí você passa a ser fruto, meu fruto, vamos se dizer assim. Meu fruto, o fruto do Espírito Santo que habitou em mim. Eu estou conseguindo transmitir isso, né, para as outras pessoas que estão me observando. Então é isso. A parábola de hoje, tanto uma como outra, tem a ver com o nosso crescimento espiritual, não é? Eu preciso entender que eu nunca vou deixar de ser semente. Também eu nunca vou deixar de ser um bolo solado. Mas a partir do momento que eu pegar o fermento, que eu colocar nesse bolo, esse bolo vai crescer, que é a minha fé. Quando eu coloco a fé na minha vida, quando eu coloco o Espírito Santo na minha vida, eu vou crescer espiritualmente. Mas eu também não posso esquecer que eu vou continuar sendo essa semente, eu vou continuar sendo esse bolo solado. A partir do momento que eu me afastar das coisas de Deus e começar a me alimentar mais com as coisas do mundo, eu passo a ser simplesmente um bolo solado de novo. Eu passo a ser simplesmente uma semente pequenininha de grão de mostarda, né? Então, hoje o Evangelho nos traz esses ensinamentos, né? Vamos meditar e tentar, né, mudar isso em nós. Deixar de querer mais, de almejar mais as coisas do mundo que nos oferece. Vamos fazer uma experiência, né, que é a experiência do Espírito Santo. Pedir a esse aliado que foi dado por Deus a força de mudarmos, não é? A gente precisa se olhar e dizer, eu não quero ser mais esse bolo solado. Esse bolo que só está me prejudicando, né? Que só está me fazendo perder a salvação. Eu não quero ser mais somente uma sementinha pequenininha. Não, eu quero ser essa árvore grande. Eu quero ser uma árvore que dá frutos, né? Eu quero ser essa árvore porque eu quero encontrar a vida eterna para mim, né? Eu não quero perder a minha salvação. Amém? Então, um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.